E aí, que saudade que eu tava de vocês. Faz exatamente um mês que eu não apareço aqui. Só que em meio a esse tempo, eu tive que tomar uma decisão e não foi qualquer decisão. Eu tomei uma decisão que me deu um novo norte de vida. Talvez apareçam alguns ruídos, porque eu estou próximo de uma rodovia. E eu estou gravando em local aberto. Mas em meio a esse momento, eu aprendi muitas coisas. E hoje, neste vídeo, eu quero compartilhar com vocês e te entregar um passo a passo para você montar um plano de ação e avançar para um próximo nível da sua vida. Então, vamos juntos nessa. Bem-vindo! Eu me chamo Robert Silvino, servo do Deus vivo, e neste canal nós falamos de mentalidade, disciplina, espiritualidade e muitas outras coisas. Porque eu tenho certeza que você acredita que a sua vida pode ser mais. A dor é o princípio para realizar algo transformador. Vamos numa analogia de uma academia. Quando você vai na academia e você quer crescer o seu bíceps, você quer deixar o seu músculo grande, você tem que estar no ambiente certo, você tem que entregar o estímulo certo e na intensidade certa. Um exemplo, se eu colocar 10 quilos de cada lado e efetuar somente uma repetição, eu não vou estar estimulando, eu não vou estar na intensidade certa. O certo é eu pegar 10 quilos de cada lado e fazer de 10 a 12 repetições. Aí sim, depois desse momento, o meu músculo vai gritar de uma forma ao final dessas repetições que com isso vai gerar o crescimento. Ou seja, então o que você precisa? Ambiente certo, estímulo certo, na intensidade certa. Pelo tempo que for necessário. Se for necessário fazer 4 séries, faça 4 séries. Se for necessário fazer 3 séries, faça 3 séries. Quando eu olhei para mim, eu percebi que eu estava num ciclo limitante. Percebi que eu vinha fazendo mais séries e mais séries e mais séries na minha vida, só que no final eu acabava tendo os mesmos resultados. Os resultados considerados por mim medíocre. Resultado medíocre. Por quê? Porque eu não deixava os meus projetos respirarem. A verdade é que eu aprendi a tocar bateria. Foi um processo complicado, admito. Aí eu fui trabalhando, fui me esforçando, cheguei num certo nível que era agradável aos meus ouvidos e agradável aos ouvidos das outras pessoas. Eu aprendi a tocar de fato. Só que depois de chegar num lugar ok, eu simplesmente decidi e parei, deixei de lado. A mesma coisa foi com as vendas. Eu decidi que eu gostaria de desenvolver uma habilidade de vendas. Então, eu abri um canal de vendas no Instagram e comecei a vender. Vendi, cheguei até um certo ponto, vendi ok, considerado para mim, para quem nunca tinha vendido assim de forma ativa. Vendi até um ponto, cheguei no nível confortável e depois novamente parei. Eu era disciplinado, porque eu começava e chegava num certo nível. Mas a minha vontade de avançar no meio do caminho, ela simplesmente morria. E isso soou dentro de mim como uma inquietação. Na realidade foi uma insatisfação de fato. E aí essa insatisfação me fez agir agora, não depois. E consequentemente eu tive que tomar uma atitude. Porque a dor impossível de aguentar, ela faz você mudar. Aqueles resultados que não te agradam, quando ele vem acompanhado de insatisfação e atitude, eles fazem você mudar. E a atitude que eu tomei para este momento foi simplesmente fazer uma pausa. E às vezes é essa mensagem que você precisa ouvir. Só que eu tenho que ressaltar que não foi qualquer pausa. Foi nessa pausa que eu revi
tudo que eu estava fazendo. Esse padrão que eu te falei, que no meio do caminho a vontade de avançar morria, foi nessa pausa que eu percebi isso. E essa pausa, quando ela vem acompanhada de uma reflexão profunda, quando ela vem depois acompanhada de ações, ela te leva para um próximo nível da sua vida. Sabe por que acontece isso? Assim como na academia, depois que você termina de fazer as 10 repetições, o que você faz após isso? Você descansa. E é neste momento, no silêncio, quando ninguém está vendo, quando o seu músculo está todo rasgado, é neste momento que você se fortalece. É neste momento que você cresce. E aí você passa a reconhecer que sem essa pausa, você jamais cresceria. Eu tenho que admitir para vocês que eu tava assim, minha agenda estava lotada, eu estava cheio de tarefas, às vezes até tarefas disfarçadas de produtividade, para vocês terem uma certa noção. E aí eu fiquei agoniado, eu fiquei incomodado com esses resultados medíocres que eu estava tendo. E por ler muitos livros, eu pensei comigo, poxa, mas como que os milionários, como que os bilionários, eles agem em relação a isso? Eles têm algumas coisas em comuns. E uma coisa em comum, olha o padrão em comum, o Silvio Santos. Silvio Santos focou em uma empresa, em um império, que é hoje chamado de SBT. Luiza Trajano dedicou uma vida inteira na Magazine Luiza, uma potência do varejo. Flávio Augusto investiu muito na WhatsApp e tracionou a WhatsApp vendendo depois num contrato gigante, ou seja, o padrão é que eles não investiram em um monte de coisas. Primeiro, eles se aperfeiçoaram em uma só coisa. Eles desenharam uma só rota, um só trajeto, e foi, até isso se tornar uma potência. Então, após ter unido todas essas informações, eu decidi fazer um plano que eu apresento e que eu decidi chamar de plano de vida. É um plano onde você coloca tudo. Eu vou te dar um passo a passo para criar esse plano. Para esse plano que vai te levar para o próximo nível. Primeiro, eu tive que trazer a conscientização, para nós entendermos a necessidade desse plano, porque talvez você possa ter passado pela mesma coisa que eu passei, de ficar tendo os mesmos resultados, e aí você lê, a sua vida espiritual, você cultiva ela no seu trabalho, você é um trabalhador responsável, empenhado na sua casa, você é empenhado com a sua família, e aí você fala, mas por que eu estou ainda tendo os mesmos resultados? Talvez é porque você não tem uma rota definida. Da mesma forma, quando nós vamos viajar, e aí você não coloca no Waze, não, eu conheço o caminho. Às vezes você está indo para um parque, não, eu conheço o caminho. Só que aí no meio do caminho tem uma placa, vira à direita, Parco Y. E aí você vai, é esse parque aqui. Só que o parque que você ia tá lá na frente ainda. E aí você deixa de desfrutar do maior parque, de um parque extraordinário, porque uma placa no meio do caminho te desviou da rota. Mas quando você tem uma rota traçada, uma rota definida, até por mais que você desvie para um lado, ela novamente se ajusta para você continuar avante. Não é para você se perder no meio do caminho. Passando um helicóptero aqui bem na hora. Amém. Um dia eu vou estar no helicóptero desse. Vamos lá. O primeiro passo desse plano é que primeiro você precisa entender onde que você está. Isso é um diagnóstico pessoal. Você tem que listar ou escrever todas as suas experiências passadas, tudo aquilo que você adquiriu, toda a sua maturidade adquirida no período da sua vida, suas crenças, seus valores, todas as características que compõem dentro de você. Você precisa primeiro saber, de fato, onde eu estou. Onde eu estou? Um exemplo que você pode se perguntar é:
o que eu fiz até aqui? Eu comecei algum projeto e não terminei? Onde eu sempre travo? O que eu fico feliz de fazer? O que me dá mais energia? Eu sinto entusiasmo quando eu faço. Qual a minha motivação? Ou melhor, qual o motivo de eu fazer, de eu ir à academia, um exemplo? Qual o motivo de eu ir trabalhar todos os dias? Tem um motivo para isso? Qual o motivo de eu me alimentar da forma que eu me alimento? Qual o motivo de eu me conectar com Deus? Então, você precisa identificar, primeiro, aonde você está. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, você precisa saber, você precisa definir aonde você quer chegar. Vamos usar 3 planos simples: curto, médio e longo prazo. Aonde você quer chegar? O que você precisa fazer para alcançar esse objetivo? Lembra que eu falei? Olha o framework: ambiente, intensidade, estímulo e tempo necessário. As 4 coisas que a gente precisa fazer para chegar nos nossos objetivos. Só que não tem como você chegar num objetivo se você não definiu ele. Então, a partir deste momento, você vai definir para onde eu quero chegar. Por que eu quero chegar em tal lugar? Para onde eu quero ir? Por que eu quero fazer isso? O que eu gostaria? Eu gostaria de ter mais tempo com a minha família. Eu gostaria de viajar mais. Eu gostaria de ajudar mais pessoas. Gostaria de ajudar as famílias que estão necessitadas. São diversos exemplos. Só que para isso você precisa ter um plano traçado, para que você possa conseguir realizar isso. Quando seus objetivos forem claros para você, acaba ficando mais fácil. Ou eu posso dizer que é menos difícil de você conseguir. Porque ainda mesmo assim vai exigir muita disciplina. Quando você tem isso definido, você vai ter que dizer não para muitas coisas. E você tem que estar preparado para isso. E aí quando as pessoas te perguntarem, mas por que não? Porque eu tenho um plano traçado e eu não posso me desviar para um outro lado. Eu tenho um destino. E eu não posso me guiar por essa placa, porque o meu destino já está traçado. Passo 3, que eu já dei um spoiler aqui praticamente, é você listar, é fazer um planejamento das suas ações diárias para chegar nesse resultado. Se eu quero evoluir no meu corpo, eu tenho que me alimentar melhor, eu tenho que dormir melhor e eu tenho que treinar. São essas 3 coisas. Como que eu vou fazer? Como que eu vou encaixar essas 3 coisas na minha rotina? Como que eu vou fazer para conseguir evoluir nessas coisas? Eu tenho dificuldade para ir na academia. Como que eu vou fazer para isso tornar mais fácil? Eu tenho dificuldade para me alimentar bem. Como que eu vou fazer para isso se transformar mais fácil para mim? Vou te dar uma resposta rápida aqui. Se você tem problemas em comer muitas besteiras, não compre besteiras, porque daí você não vai ter uma besteira em casa para você comer. Ou se você tem dificuldade, tô com vontade de comer um lanche, você não pode dar margem para isso. Se você tem a marmita semanal certinha, é muito difícil de você fugir dessa regra alimentar, desse planejamento alimentar. É muito difícil você fugir. Por quê? Porque você não permite as margens, você não permite as plaquinhas. Eu vou usar muito agora essa figura. Você não permite as plaquinhas tentando te tirar desse caminho. E dessa forma você chega no seu resultado. Então, o terceiro passo, planejamento das suas ações diárias, semanais, mensais. É como você se coloca numa posição de líder. Assim como você lidera uma equipe, agora você lidera a sua maior equipe, que é a sua vida. Você lidera você assume o governo, essa posição de governo sobre a sua vida. E o quarto passo é uma revisão continuamente de todos esses outros passos que eu te falei. Você vai perceber que às vezes no momento, às vezes é necessário reajustar isso. Porque no começo você pensava de uma forma, depois você foi amadurecendo e já pensa de uma outra forma. E aí talvez você tenha que ajustar todo esse percurso.
É assim que funciona esse retorno que você dá para si mesmo, só que reestruturando suas atitudes atuais para alterar os seus resultados futuros. Deu para entender? Então, primeiro passo, você precisa saber onde você está. Segundo passo, saber aonde você quer chegar. Terceiro passo, saber as ações que precisam ser tomadas para você chegar nesse resultado. E o quarto passo é uma análise. Pode ser uma análise semanal, mensal, diária, trimestral, bimestral, tanto faz. Você precisa ter uma análise, enxergar para a sua vida, olhar para dentro de si, porque se algo estiver insatisfeito, aí você volta para o topo da cadeia e bota pressão novamente, e acelera novamente, e reestrutura novamente, certo? Pessoal, isso foi o que fez eu me movimentar de fato. Foi essa atitude que me fez movimentar. Assim como eu falei para vocês no começo, eu não estava satisfeito com as minhas ações. Na realidade, eu tinha tantas ações, tantas coisas para fazer, algumas até disfarçadas de produtividade. Só que essa insatisfação me fez parar tudo. Me fez pausar. E foi por esse motivo que eu fiquei 1 mês aqui sem postar. Isso me fez construir um plano, essa insatisfação. Então utilize essa insatisfação ao seu favor. Faça disso algo para ajudar outras pessoas também. Porque no meio do caminho às vezes possam ter pessoas que estejam sem um plano, que qualquer coisa lhe vale. Só que a vida não funciona assim. Você tem que assumir o governo da sua vida. Você tem que se colocar num lugar de liderança da sua vida, para ter os melhores resultados, para ter a melhor performance e chegar no reino de Deus. E falando em reino, esse plano não funciona só como um plano para chegar em resultados materiais. Não. Esse plano, por ser um plano de vida, ele abrange tudo. Então, espírito, corpo e alma. Sua mente. Você precisa nutrir isso como um tripé. Então você vai colocar tudo isso no seu plano. Fechou? Se inscreve no canal, curte este vídeo e vamos avançar cada vez mais em sabedoria.